de hoje, né, que é fazer a abordagem sobre a redação do Enem. Quem não pôde participar, depois pode assistir a gravação se quiser. Eu vou disponibilizar os materiais para vocês depois no grupo, tá? Então, aí vocês vão poder aproveitar depois também, tá? Bom, então, eu tinha pedido para a Lívia, porque a Lívia estava tirando umas dúvidas comigo, né? Eu pedi a Lívia para perguntar na turma, então aí ela me deu a resposta de que vocês prefeririam essa abordagem sobre a redação, né? Na última semana do nosso período em dezembro, na última semana de dezembro, eu trouxe aqui, né, falei um pouco no momento síncrono sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Na semana 13, lá no CIC, tem um material lá que eu abordei naquela aula, né, sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, assim, esse gênero textual, ele tem essa determinada estrutura, que é quase que uma estrutura fixa, não é? E isso ajuda também, sabendo utilizar essa estrutura, isso ajuda na hora de escrever, porque economizar tempo, não é? Dá tempo para você fazer um rascunho, não é? Analisar o seu rascunho e depois passar o texto a limpo. Porque a prova é grande, né? Demanda muita leitura, então a gente precisa economizar tempo também. Mas, ao mesmo tempo, saber relacionar as informações, isso é muito importante. Então, vou mostrar aqui para vocês, só relembrar, né, rapidinho, esse material que está lá. Tem outros materiais, né? Mas o material que está lá no SIGA, mostrando aqui para vocês, né, é esse aqui, que tem a estrutura do texto, né, o projeto estrutural do texto dissertativo argumentativo, demonstrando lá a introdução, desenvolvimento e a conclusão, os elementos que compõem cada parágrafo do texto. E um exemplo, né, de uma redação nota 1000 de 2008, com os elementos separadinhos, identificados, né, tanto na introdução, a contextualização, a problematização e a apresentação da tese. No desenvolvimento, o tópico frasal, o repertório para o primeiro argumento e a argumentação. Também, no segundo parágrafo do desenvolvimento, a mesma coisa, é a mesma estrutura. E na conclusão, né, a conclusão que é uma proposta de intervenção para aquele problema que está sendo debatido na proposta, então você precisa apresentar esses elementos, né? São 5 elementos que são essenciais. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu tenho falado isso com os meninos do terceiro ano, muito cuidado com determinadas propostas de intervenção. Bom dia, Lívia. Então, muito cuidado com determinados modelos que andam rodando por aí. Eu tenho feito algumas correções num determinado modelo, de um determinado cursinho daqui de Muriaé, que ele, assim, tem uma estrutura que ajuda, né, para aquele aluno que na hora vai travar, que não vai saber como começa um texto, mas tem uns probleminhas ali no desenvolvimento, tem uns probleminhas de erro mesmo com relação à norma culta. Então, assim, tomar muito cuidado com esses modelos. E tem um probleminha também, desse modelo que eu estou falando, na conclusão, porque ele traz para todos os temas, proposta de intervenção campanha, distribuição de panfletos, campanha de conscientização, mas sem muita relação com aquilo que está sendo abordado na argumentação do texto. Então, assim, a proposta de intervenção, ela tem que trazer os 5 elementos, mas não é só trazer os 5 elementos. Esses 5 elementos, eles têm que estar relacionados entre si e relacionados com aquilo que foi desenvolvido no texto, com o argumento que foi desenvolvido no texto, tá? Então, eu sei que essas coisas rodam, né?
Então, muito cuidado com isso. Não estou dizendo que não seja para usar, mas a gente tem que ter esse posicionamento crítico diante das coisas que a gente recebe também, tá? Bom, então, assim, a minha proposta, eu não vou falar de novo sobre a estrutura do texto, né? Mas a minha proposta aqui hoje é apresentar um determinado modelo para vocês, tá? E ontem à noite, eu fiz uma redação sobre um tema que eu até, quando eu fui olhar a cartilha do participante do Enem 2020, né, que com muita competência do INEP, divulgou a cartilha da redação 2020 lá no final de dezembro, né? Muita competência mesmo. Aí eu notei uma diferença na cartilha com relação à do ano anterior, a de 2019, porque eu estudei quase que o ano inteiro essa cartilha. Então, a gente tem, aqui apareceu como avaliação, diferenças na avaliação da prova, né? A prova ela vai avaliar a redação de participantes surdos ou com deficiência auditiva de modo, né, diferenciado, vai avaliar a redação de participantes com dislexia, ou seja, com aquelas pessoas que têm, né, um determinado distúrbio com relação à questão da aquisição, né? A pessoa troca a ordem das letras ao ler e escrever, e questão de decodificação mesmo, tá? E o espectro autista, que é a novidade. Então, eu observei que eles incluíram, não é, essa avaliação diferenciada para as pessoas com transtorno do espectro autista, de acordo com a lei que está sendo colocada aqui. Essa é a cartilha do participante, tá? Então, aí, né, eu andei dando uma olhada, dando uma pesquisada. No Descomplica, tem um tema sobre o autismo que eles colocaram essa semana. Eu tenho a assinatura do Descomplica, então o que eu fiz? Eu trouxe para vocês aqui um modelo de redação sobre esse tema. Tá? Eu peguei os textos motivadores lá do Descomplica mesmo, que eu não teria tempo nem de elaborar um tema, mas aí, assim, eu vou mostrar para vocês como a gente observa, né, a abordagem que está vindo nos textos motivadores e como a gente pode construir o texto a partir de um determinado modelo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, certo? O tema, então, que proposto no site, né, do Descomplica é a necessidade de discussão acerca do autismo no Brasil. Então, o primeiro texto motivador, ele traz a existência, né, de uma lei. A lei que institui a política, ele nem coloca o número da lei, mas é a lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Aquela lei que está lá no manual de redação do Enem, ela não é essa lei que está aqui no texto motivador, não. Há uma diferença. Aquela lei é uma lei para pessoa que garante os direitos da pessoa com deficiência. E aí, lá no artigo 30 daquela lei, tem lá a especificidade, né, de que as instituições devem adotar critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade das pessoas com deficiência, né, na questão, no domínio da modalidade escrita da língua padrão. Então, aquela lei que está lá no manual de redação, né, o INEP, ele incluiu as pessoas autistas por conta dessa lei, da pessoa com deficiência. Agora, aqui no texto motivador, diz que existe uma política nacional de proteção dos direitos
da pessoa com transtorno do espectro autista. E aí traz as características, não é? Quais são as características dessa pessoa autista? Então, a gente tem, do próprio texto motivador, nós podemos retirar palavras que vão nos ajudar, na hora de construir o texto, palavras que vão nos ajudar a variar o vocabulário. Então, percebam, é um tema muito específico, muito delicado, pouco conhecido da grande maioria da população, né? A respeito das características de um autista, da maneira como o autista ele é diagnosticado. Então, existem muitas questões que envolvem. Mas a gente pode perceber aqui na lei que para abordar a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, eles usam portadora de síndrome, não é? Deficiência, a gente tem palavras que a gente vai poder usar no texto para variar o vocabulário e não ficar toda hora repetindo, né? Autista, autismo. Então, a gente pode variar o vocabulário e encontrar essas palavras nos próprios textos motivadores. Isso não é cópia, você está, né, ali fazendo uso daquilo que você tem em mãos, tá? A informação que a gente tem aqui é que existe uma política nacional, mas a gente sabe disso? Não, né? Não é algo que é muito divulgado, difundido, não é? Na escola, os professores, né, toda a comunidade escolar, de modo geral, ela não sabe lidar com as pessoas, né, que tem esse transtorno, né? Então, são essas as questões que a gente vai identificando no texto motivador, né? No texto 2, fala, né, traz uma abordagem, de novo fala de síndrome, né? Foi apenas em 93 que a síndrome foi adicionada ao CID, que é a Classificação Internacional de Doenças da OMS. Então, assim, o que o texto diz, eu não vou ler aqui, mas o que o texto diz é que há pouco conhecimento sobre o assunto, inclusive para se fazer um diagnóstico preciso, não é? Porque é uma síndrome, é uma doença que demanda uma avaliação clínica, né? Não tem exames específicos em que se possa detectar, né, o autismo. Então, há muita desinformação, ainda há muitas pesquisas sendo feitas sobre, né, a respeito dessa síndrome, né? Então, assim, os cientistas ainda querem entender quais são as causas genéticas do autismo, que não se sabe ainda ao certo, tá? Então, é isso que o texto 2 traz. No texto 3, estabelece uma relação, né, justamente com o texto 2, a respeito da desinformação. Então, essa desinformação, ela desencadeia várias questões, inclusive, não é, a disseminação de fake news. Então, houve um estudo lá em 98 que disse que, relacionando, né, as vacinas contra sarampo, cachumbo, rubéola com o autismo, dizendo que essas vacinas estavam produzindo pessoas autistas, né? Quando, na verdade, essa síndrome sempre existiu. O que não havia, né, era um diagnóstico. Hoje, há um diagnóstico mais avançado, mais pesquisado, mas você imagina isso há uns 20, 30 anos atrás, não é? Uma pessoa autista, ela era considerada, né, uma pessoa, às vezes, né, taxada como doida, como louca, como que não, né, fora do padrão. Então, ela era isolada da sociedade, ela não tinha acesso à escola, à socialização, né? Muitas pessoas que eram taxadas há muitos anos atrás como
esquizofrênicas, talvez tivessem a síndrome e não eram diagnosticados. Todo mundo era taxado como louco, não é? E pronto. E isolado da sociedade. Então, assim, houve avanço? Houve, não é? Mas ainda há muito que se fazer. Então, por isso que eu acho que é um tema bastante relevante, tá? Aí a gente tem, né, mas aí depois comprovou-se que isso era, né, que isso era inverídico e a pesquisa foi tirada de circulação, tá? Mas, infelizmente, é isso que acontece a partir da desinformação. Então, você pensar, não é? Nos argumentos que você vai poder usar no seu texto, a partir da leitura dos textos motivadores. Eles não estão lá à toa para enfeitar a prova, né? Você tira deles, com certeza, tá? E aqui, o último texto é um cartaz, uma campanha de conscientização a respeito do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e a gente pode perceber que é uma campanha do governo. Então, o próprio governo, né, Brasil, a logomarca aqui do governo federal, Ministério dos Direitos Humanos, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, assim, existe, o governo, né, faz campanhas de conscientização, mas essas campanhas, elas estão atingindo o seu objetivo? Então, é esse tipo de reflexão, né, esse posicionamento crítico diante dos textos que a gente tem que fazer, tá certo? Bom, então, são essas as abordagens. Vou falar para vocês, gente, olha, quem quiser me interromper, pode abrir o microfone, tá? Que eu tô lá na outra tela, eu não vou ver chat, mas pode me interromper à vontade, tá? Não ligo, não. Beleza? Vou continuar, então. Então, partindo desses textos, né, lá do Descomplica, eu fiz um texto, eu elaborei um texto, tá? Para mostrar para vocês e para mostrar essa estrutura. E, ao mesmo tempo, eu vou mostrando a estrutura do texto e vou discutindo o assunto com vocês, tá? Então, obviamente, quando a gente se depara com um determinado tema, a gente vai ativar, né, o nosso repertório, aquilo que a gente conhece sobre aquele tema. Eu conheço muito sobre o autismo porque eu tenho um sobrinho autista e o autismo dele é grave. Sobrinho do meu marido. O autismo gravíssimo. Mas, assim, quando eu li o tema, né, a primeira contextualização que me veio foi The Good Doctor, né, o Dr. Shawn, porque eu assisti a série. Então, eu coloquei aqui como contextualização. Então, para abrir o texto, né, e relacionar com o tema que eu preciso apresentar aqui na introdução, né, e o meu posicionamento diante daquele tema, que é a minha tese. Então, eu tenho aqui, olha, nesse trecho, eu tenho a contextualização. A série americana The Good Doctor retrata inúmeros episódios de preconceitos vividos pelo Dr. Shawn, médico portador do transtorno do espectro autista, TEA, que é a sigla que se usa. Por que eu coloquei, né? A gente precisa, todas as vezes que a gente usa uma sigla, a gente precisa dizer o significado dela. E também porque lá na frente eu vou usar a sigla. Eu já disse o que significa, eu posso usar a sigla lá na frente, tá? Para não ficar repetindo palavras. E sua luta diária para conviver em sociedade. Então, aqui eu trouxe uma contextualização, ou seja, aquilo que eu ativei, eu lembrei, né, lendo sobre o tema, eu lembrei da série. Posso trazer qualquer outra contextualização, alguma relação com a história, alguma relação com um filme, com uma música, tá? Tá valendo. E aí eu vou apresentar a minha tese. Aliás, eu vou apresentar o tema relacionado a essa contextualização. Análoga à ficção,
Análoga significa semelhante, né? Então, semelhante, poderia ser semelhante. Análoga à ficção é a realidade brasileira. Então, eu estou falando da realidade brasileira, porque lá no tema está dizendo que é a necessidade de discussão acerca do autismo no Brasil. Então, eu tenho que ser específico quando eu vou apresentar o tema também. Uma vez que os autistas encontram dificuldades de inclusão em virtude de falhas na aplicação da lei e de fatores socioculturais. Então, eu, trouxe aqui o tema, os autistas encontram essa dificuldade de inclusão na realidade brasileira. Por quê? O que acontece? O que causa? Então, essa aqui é a minha tese, Os dois argumentos que eu trago aqui, que são, a observação que eu fiz a partir do texto motivador, do primeiro texto, porque existe uma lei de proteção para as pessoas com transtorno do espectro autista, só que, pelo meu entendimento, essa lei não está sendo cumprida. Então, existem falhas na aplicação da lei e por fatores socioculturais. Então, eu optei por colocar como argumento fatores socioculturais, porque eu vou trazer lá no parágrafo de desenvolvimento a questão da desinformação. Então, numa relação de causa e consequência, eu vou falar da desinformação e as consequências que ela traz, tá? Então, fatores socioculturais é um argumento digamos, é um argumento coringa que você pode relacionar com a sua argumentação no parágrafo e evita também que você fique repetindo palavras no seu texto, tá? Então, foi esse o meu objetivo. Então, aqui eu tenho uma introdução com todos os elementos, tá? E aí, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre a falha na aplicação da lei. Essa falha na aplicação da lei, ela está relacionada diretamente com a negligência do Estado, porque quem é que é obrigado, A gente tem que ter isso em mente, porque a gente está analisando o problema social, Então, quem é que tem a responsabilidade de garantir o bem-estar social? É o Estado. Quem é que tem, E a garantia do bem-estar social se dá, pela aplicação das leis que existem. Senão não precisava de lei, Então, se tem falha na aplicação é porque há negligência. Então, no tópico frasal, para eu não falar de novo, que há falhas na aplicação da lei, eu relacionei com a negligência estatal. Na base da questão, cabe reconhecer a negligência estatal na socialização desse grupo social. É o tópico frasal do parágrafo, Aí, eu trouxe um repertório. Por quê? Porque é uma questão, é um repertório que é um repertório até, você consegue relacionar com outros temas, tá? A questão de Aristóteles, que afirma que a base da sociedade é a justiça. Então, se alguma coisa não acontece, ocorre uma injustiça, não é? Então, é uma forma de trazer um repertório para você relacionar com a sua argumentação. De acordo com Aristóteles, a base da sociedade é a justiça. Entretanto, o Estado brasileiro contraria o filósofo na medida em que se registra como questão de injustiça. Então, aqui, eu estou relacionando o repertório, a citação indireta, de Aristóteles, com o tema. O Estado brasileiro contraria o filósofo na medida em que se registra como questão de injustiça a não aplicação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, que é o que está lá na lei, lá no texto motivador, instituída em lei. Então, qual é a justificativa para a minha observação da negligência estatal? O Estado não aplica a lei,
nesse contexto, aí eu venho com o meu posicionamento, com a minha voz, com aquilo que eu observo do que acontece na sociedade em relação àquele problema, tá? Então, sempre pensando que a gente chama de argumento baseado na estrutura do real, trazendo causa e consequência, não é? Mas baseado na estrutura do real. Então, nesse contexto, observam-se lacunas na formação dos professores, os quais encontram dificuldades para lidar com as múltiplas especificidades de uma criança ou adolescente com esse distúrbio, o que é inconcebível. Deve ser um espaço de múltiplas vivências e de aprendizados sociais. Então, são coisas que parecem óbvias, né, mas elas estão relacionadas, numa relação de causa e consequência. Então, observam-se na formação dos professores. Os professores não estão preparados para receber, né, alunos com... na verdade, não, sendo bastante justa e sincera, né, os professores não recebem formação para receber as pessoas com deficiência, né? E, além de tudo, com todas as especificidades que demandam as pessoas autistas. Então, essa a relação que se estabelece aqui, né? E isso é inconcebível, porque a escola deve ser um espaço de múltiplas vivências e de aprendizados sociais, não é? A escola não é só para um determinado grupo. A escola, principalmente a escola pública, né? Ela tem que ser para todos. Então, partindo desse princípio. Então, observem as questões de coesão no texto. Olha, nesse contexto, então, o entretanto que traz, né, a relação entre o repertório de Aristóteles e o que acontece na realidade, né? O nesse contexto, porque eu apresentei aqui a minha argumentação a respeito do meu posicionamento, a respeito da falha do Estado, da não aplicação da lei, não é? Então, observem as questões de coesão também, né? A variação do vocabulário, para não ficar repetindo toda hora autismo, autista, trouxe distúrbio, poderia usar síndrome, né? São palavras que podem ser usadas para substituir, tá? Bom, no outro parágrafo de desenvolvimento, falando sobre os fatores socioculturais que eu coloquei lá na introdução, não é? Então, para não repetir, eu falei qual é o meu posicionamento, qual é o meu argumento? É a respeito da desinformação. Então, ademais, a desinformação desencadeia a exclusão dessas pessoas. Então, a desinformação, né, ela é uma causa que traz muitas consequências. Então, é o meu posicionamento sobre isso. Sob essa ótica, ou seja, né, aqui o elemento de coesão relacionando o tópico frasal. Sob essa ótica da desinformação, o cientista Albert Einstein afirma ser mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado na sociedade. Então, ativei o repertório, né, de uma frase atribuída ao Einstein, de que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado, porque, né, essas questões de preconceito, o preconceito ele é muito estrutural, preconceito de toda forma, ele é muito estrutural na sociedade, não é? E aí a gente está estabelecendo uma relação com a questão da desinformação. Nesse sentido, faz-se necessário trazer para os diálogos sociais a questão do autismo, na medida em que a falta de informação, principalmente sobre suas características e os modos de intervenção, dificulta
o diagnóstico. Ou seja, a falta de informação dificulta o diagnóstico, que resulta na negação da família em relação à doença e na criação de uma visão estereotipada desses indivíduos, ora taxados como gênios, ora como incapazes. Então, assim, é o que acontece na vida real, não é? Então, é preciso trazer... Desculpa. É preciso trazer para o diálogo essas questões, ou seja, eu estou trazendo o tema aqui, não é? Faz-se necessário trazer para os diálogos sociais a questão do autismo. Então, o tema está aqui. Por quê? Porque essa falta de informação desencadeia isso tudo, não é? Isso é fato. As famílias têm dificuldade em aceitar o diagnóstico do autismo. Fazer o diagnóstico é muito difícil, não é? E isso tudo provoca determinadas são determinados, né, estereótipos mesmo dessas pessoas, né? E até uma polarização, porque eles são vistos ou como gênios ou como incapazes, dependendo do grau do autismo, né? Que é uma síndrome que tem vários graus. Então, a gente tem toda essa problemática relacionada à questão da desinformação. Poderia trazer a questão das fake news? Poderia, né? Mas é o que eu sempre falo para os alunos. Não dá para falar de tudo no texto de 30 linhas. Então, o que a gente está fazendo é um recorte. O que a gente faz quando produz um texto dissertativo argumentativo é um recorte de um problema social que tem inúmeras causas e inúmeras consequências. Então, é justamente nisso que você é avaliado, na sua capacidade de fazer recortes. Quando você apresenta a sua tese lá na introdução, com 2 argumentos só, né? Falando de um problema social, 2 argumentos é muito pouco, né? Mas é um recorte que você faz, é o seu posicionamento, é o seu ponto de vista. Por isso, a gente precisa ouvir a sua voz, a sua argumentação relacionada aos repertórios que você ativa na produção do texto, tá? Quando você se depara com o tema, tá certo? Bom, aqui, então, né? Deixa eu só... Isso. Percebam aqui questão de coesão, é porque eu acabei ficando na dúvida, é por isso que eu voltei aqui. No parágrafo de desenvolvimento, né, para relacionar, no primeiro parágrafo, para relacionar o meu argumento, né, com o desenvolvimento desse argumento, eu usei nesse contexto. Aí, no outro parágrafo, eu usei nesse sentido. Então, assim, também, né, essa variação dos elementos coesivos, ela é importante também, tá? Nessa relação, né? Como você está estabelecendo relações o tempo todo no texto, entre repertório e argumento, você precisa desses elementos coesivos, tá? Por fim, gente, veio a conclusão, com todos os elementos aqui expostos e uma proposta de intervenção que conversa com a argumentação toda do texto, tá? Então, a gente tem aqui, eu coloquei um tópico frasal para a proposta de intervenção, mas se não couber, você já entra fazendo a proposta. Portanto, o Ministério da Educação, tá? Mas eu coloquei um tópico frasal aí, portanto, que resume a minha proposta, né? Cruz credo. Apareceu um negócio aqui. Então, resume a minha proposta. Portanto, a educação é imprescindível para alterar o cenário vigente. Então, a educação, ela vai ser o elemento transformador aqui na minha proposta. Poderia ser, dependendo do tema, poderia ser, né, a saúde, poderia ser as parcerias público-privadas, e aí você traz esses elementos.
Mas se não der, não precisa colocar, você já entra direto na proposta, tá? Portanto, a educação é imprescindível para alterar o cenário vigente. Assim, o Ministério da Educação, que é o meu agente, né? Eu gosto de trazer um detalhamento para o agente, é uma questão de estilo, tá, gente? É o meu jeito de escrever, eu gosto de trazer o detalhamento do agente para reforçar e dizer, olha, eu escolhi esse agente aí, porque é ele que é autorizado para isso, né? Então, assim o Ministério da Educação, instituição responsável, ou órgão responsável por todos os programas nacionais do setor, ou seja, do setor educacional, né? Esse é um detalhe do agente. Deve, sempre o agente deve, ele tem que fazer, né? Ele deve executar o que determina a lei. Por quê? Foi o que eu disse lá, existe a lei, né? O que o texto motivador apresenta. Então, é responsabilidade. É óbvio, mas aí a maneira como eu vou relacionar as informações é que vai dar essa credibilidade para a proposta, tá? Então, deve executar o que determina a lei, é a minha ação. Aí vem o meio. E aí é a minha dica para vocês, porque às vezes tem muita gente boa que fica querendo trazer uma proposta bastante, né, bacana, inovadora e tal, mas fica colocando várias ações, vários verbos, várias ações, e aí vão ficar faltando os outros elementos para cada ação, porque eles avaliam dessa forma. Então, eu sugiro que você coloque uma ação bastante genérica, e aí você apresente vários meios de se fazer aquilo, porque aí você consegue trazer todos os elementos. Então, eu trouxe, olha, determina a lei através da formação continuada de professores. Aí eu pus um detalhamento, né, em parceria com universidades públicas, porque as universidades públicas, elas fazem pesquisa, né, sobre esses assuntos, bem como, então, outro meio, bem como por meio da intensificação de campanhas educativas nas escolas e nas mídias, intensificação, as escolhas lexicais que a gente faz. Por quê? Porque lá no texto motivador já está dizendo, naquele cartaz, que o governo faz campanha. Então, eu estou dizendo da intensificação de campanhas educativas nas escolas e nas mídias sociais diversas, né, nas mídias sociais diversas, acerca do espectro autista. Então, assim, eu trouxe 2 meios, um detalhamento para o meio, né? No intuito de... Aí vem o efeito. Eu não coloquei aqui, depois eu vou corrigir e vou mandar para vocês. No intuito de colaborar com a aceitação do diagnóstico e romper com preconceitos para promover a inclusão social desses cidadãos. Então, olha, para não falar de autista de novo, né? Eu usei cidadãos, eu usei lá atrás dessas pessoas, não é? Então, eu fui usando os elementos de coesão para fazer essa referenciação, tá? E não ficar repetindo palavras no texto. Então, essa proposta de intervenção, ela traz, né? E eu trago aqui essa dica para vocês, de usar o agente, né? Uma ação, pensa numa ação mais genérica, né? E eu estou relacionando sempre, procurei relacionar aqui, sempre com os textos motivadores, tá? E apresentando aí 2 meios para a execução dessa ação. E o efeito que se espera, né? O efeito é aquilo que se espera daquela proposta, né? Colaborar com a aceitação do diagnóstico e romper com os preconceitos para promover a inclusão social. Então, porque eu falei lá anteriormente no texto da negação da família, né? E da própria sociedade com relação ao autismo, tá? Então, é isso. Keep calm e lacra no Enem. É isso aí. Gostaria de saber se tem alguém... Tem gente... Peraí, tem pergunta. Elaine, se eu pensar em um livro para alusão e não lembrar o nome do autor,
posso usar ou seria melhor não colocar? Olha, talvez se você trouxer uma especificação, né? Não tem obrigação de trazer o nome do autor. Mesmo porque tem gente até que escreve isso também, eles não tiram ponto quando a pessoa escreve o nome do autor errado. Eles não tiram ponto disso, não, tá? Também é outra preocupação que não precisa ter, digamos assim. Mas se você talvez você possa especificar o tipo de literatura que né? Pertencente a uma literatura dramática, romântica, um conto épico, alguma coisa nesse sentido, né? Uma característica daquela literatura, só para trazer uma especificidade para aquela citação, tá? Mas se você não lembrar o nome do autor, isso não tem problema, não. Vitória, como fazer para que o detalhamento do agente não ser considerado obviedade? Ô, Vitória, não seja considerado obviedade. Por exemplo, né, vamos supor assim, se você coloca o governo federal, né? O governo federal. Parece que é muito óbvio, né? Porque o governo federal é um interventor quase que necessário para todos os problemas sociais, né? Mas aí você pode dizer assim que é a instituição máxima da administração pública, né? A instituição máxima da administração pública, ou seja, isso não digamos assim, é uma coisa óbvia, mas você está reforçando o seu agente, dizendo, ele que tem autoridade para fazer isso que eu estou propondo, entendeu? Então, o detalhamento do agente, ele pode até parecer óbvio, mas ele vem como reforço para a escolha que você fez daquele agente. Eu acho muito melhor, mesmo que você traga, né? Como, por exemplo, eu coloquei aqui, parece que é óbvio, né? Dizer que o Ministério da Educação é responsável por todos os programas nacionais do setor, é um pouco óbvio, mas eu estou reforçando a escolha que eu fiz com relação a esse agente. É melhor do que não colocar nada, né? Se você coloca governo federal, deve fazer isso ou aquilo. Mas quando você reforça o governo federal é a instituição máxima da administração pública, você está dando autoridade para ele, tá? Então, assim, às vezes pode parecer óbvio, sim, mas é melhor, eu acho interessante por isso, tá? Não é considerado, não é considerado obviedade, não, tá? No caso desses detalhamentos, todas as vezes que você puder trazer detalhes dos elementos, fica interessante, tá? Dá umas dicas de argumentação sempre que estou fazendo, começa a fazer o texto virar expositivo. Pois é. O que acontece? Giovana, aí é o modelo, vou até mostrar para vocês, e aí vocês vão tendo essa ideia também, vão fazendo as perguntas. Eu vou mostrar um outro modelo aqui, que é um modelo que eu fiz. É esse modelo aqui. É um modelo para tentar ajudar quem tem dificuldade para começar o texto, quem tem dificuldade para ativar repertório. Então, assim, eu trouxe um modelo, tá? E em cima desse modelo, trazendo uma contextualização do mito da caverna, que é a representação do mundo sensível, que gera conhecimentos superficiais das aparências, como a sombra, levando o homem à ignorância. A ignorância, né, ela pode ser relacionada a todos os problemas sociais que são debatidos. Então, aí você vem apresentando o tema, né, com argumento. Eu gosto sempre existem várias
vários argumentos que a gente pode trazer para problemas sociais, né? A negligência estatal é um deles, o individualismo é outro, fatores, como eu coloquei lá no texto anterior, né? Fatores socioculturais, e isso envolve quando você pode relacionar aquele tema, a questão do preconceito, a questão da desinformação, não é? São todos argumentos que você pode trazer. A falha na aplicação de leis, né? Ou a inexistência de leis. Todos esses argumentos podem ser relacionados a determinados. É claro que você tem que analisar o tema diante dos textos motivadores que estão sendo trazidos, não é? Mas são argumentos que vão aparecer na grande maioria das vezes, né? O individualismo, a negligência estatal, ou o preconceito, ou o fato de determinada questão ser considerada um tabu social, também é um argumento, não é? Já falei do individualismo, da supremacia de pessoas sobre as outras. E aí, dentro desse modelo que eu fiz aqui, né? Então, no parágrafo de desenvolvimento, você traz o tópico frasal, o argumento 1, e aí tem uma citação aqui do ensaio sobre a cegueira, para falar da indiferença e da ignorância dos fatos que nos cercam na sociedade, não é? Depois tem a questão, aquela citação do Aristóteles, que eu relacionei com a questão da injustiça. E aí tem um outro modelo que eu fiz em cima desse modelinho pronto que eu elaborei, tá? Sobre preconceito linguístico. Então, observe onde eu coloquei coloridinho, é onde eu acrescentei, tá? Mas o modelo está aqui, ou seja, o esqueleto do texto, ele está aqui. Onde está colorido foi o que eu acrescentei. Então, diante do tema sobre preconceito linguístico, eu ativei, né, o argumento da falha na educação e de fatores socioculturais. A falha na educação também é um argumento interessante para determinados temas, né? A falha na base educacional. Porque a falha na base educacional, ela desencadeia preconceitos. Ela, né? E aí, a gente relaciona os argumentos. Foi o que eu fiz aqui, né? Com relação ao preconceito linguístico. Então, em primeiro plano, é preciso atentar para a lacuna na base educacional brasileira presente na questão. Para além da ficção, né, do ensaio sobre a cegueira, é possível perceber a mesma condição, ou seja, a indiferença e a ignorância dos fatos que nos cercam, né? É preciso perceber a mesma condição no que concerne ao preconceito com determinados grupos que não têm acesso ao domínio da norma padrão da língua portuguesa. Uma vez que a escola falha, seja por não democratizar esse conhecimento, seja por tratar da variação linguística de forma insuficiente. Então, a gente tem essas questões aqui, né? Observem que o esqueleto do texto está aqui, eu fui acrescentando a minha voz, o meu posicionamento, tá? Então, a falha na educação, quando eu fui passar para o tópico frasal, eu disse lacuna na base educacional, né? Porque lacuna é falha. Então, eu estou trazendo sinônimos para vocês, né? Para variar o vocabulário. Também, né? O fator, eu nem coloquei aqui, a sensação de superioridade de alguns grupos sociais. É um fator sociocultural, que eu coloquei aqui no tópico frasal do segundo argumento, tá? E aí eu trouxe, né, a citação do Aristóteles, o contexto brasileiro do século XXI contraria o filósofo na medida em que se registra como questão de injustiça a hegemonia. Então, eu substituí superioridade por hegemonia de certa parcela social de acordo com o seu modo. Aí você pode trocar essa questão da superioridade de alguns grupos sociais sobre os outros,
né? Aqui eu coloquei, porque eu estou falando de preconceito linguístico, eu coloquei a questão da expressão na fala e na escrita, né? Mas você poderia colocar a hegemonia de certa parcela social de acordo com quando a gente for falar do analfabetismo, por exemplo, né? De acordo com o domínio, né? Com o domínio das práticas sociais de leitura e de escrita. Que aí a gente está falando do analfabetismo, do problema do analfabetismo, né? Então, a hegemonia de certa parcela social de acordo com o domínio das práticas de leitura e de escrita, ou seja, do acesso à alfabetização, né? Dessa forma, essa mentalidade a respeito do preconceito linguístico determina a supremacia de pessoas sobre outras, refletindo um preconceito social. Então, causa e consequência. Essa superioridade, essa sensação de superioridade de determinados grupos desencadeia o preconceito, né? E isso reflete como um preconceito social, tá? Da mesma forma que, né, dentro daquele exemplo da conclusão, né, o agente, o Ministério da Educação, responsável por todos os programas educacionais do país, deve instituir os jogos linguísticos, a ação. Aí eu trouxe o meio, né, através da distribuição às escolas de conteúdo sobre variação linguística e diversidade cultural. Então, tem que conversar com o tema, com tudo aquilo que eu coloquei, tá? E aí eu trouxe um outro detalhamento no final. Tal evento deve priorizar os ensinos fundamental e médio e mobilizar toda a comunidade. Por quê? Tá trazendo um detalhamento para essa ação, né? Tal evento dos jogos linguísticos para os ensinos fundamental e médio. Por quê? Porque eu falei lá atrás que o problema está na base da educação. Qual que é a base da educação? Ensino fundamental e médio, né? Então, percebam que as informações, elas são, a gente tem que, a todo momento, relacionar as informações. Giovana, eu te respondi com relação aos argumentos? Você anotou aí? Negligência estatal, né? Supremacia de pessoas sobre as outras, fatores socioculturais, falhas na base educacional, falhas na educação, né? Todos esses argumentos. O Ildefonso perguntou se eu acho que pode cair tabagismo. Foi até um tema que eu trabalhei com os meninos do terceiro ano. Eu vi uma postagem sobre tabagismo no Instagram do INEP, um cartaz lá divulgando que o tabagismo ele vem crescendo, né, os índices do uso, né, de produtos derivados do tabaco entre os jovens. Então, também pode ser um tema que cai assim. Mas, assim, Ildefonso, eu sempre falo com os meninos o seguinte, que a gente não tem como adivinhar, né? A gente não tem bola de cristal, não tem como adivinhar o tema. O que a gente precisa fazer é prestar atenção nessa estrutura, né? Tentar trazer, né? Como a Giovana perguntou aqui a respeito dos argumentos. Ter aqui uma listinha de argumentos que você pode usar na hora e fazer uma boa interpretação dos textos motivadores e relacionar as informações a partir do repertório que você consegue ativar, não é? Então, assim, tem esse modelinho que eu trouxe, né, um esqueleto de um texto, mas também vocês podem treinar. Eu pedi meu filho, que é meu aluno, né, pedi meu filho para fazer o texto sobre analfabetismo em cima daquele modelo, ele achou, ele gostou, uma outra aluna da sala dele, pedi 2 meninos do Eletro para fazerem também. Então, assim, ajuda, porque na hora pode te dar um branco,
Então, assim, tendo um esqueleto já ajuda bem, né? Tá bom? Bom, gente, alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Tem mais alguma dúvida? Vocês estão de boa, né? Porque segundo ano vai fazer para ver qual é, né? Tá de boa. Não estão com essa pressão toda. Mas, de qualquer forma, né? Tentem usar essas dicas, as coisas que vocês assistem aí na internet, né? Eu vou enviar, Lívia. Eu envio para alguém aí no WhatsApp e vocês divulguem lá no grupo privado de vocês, tá? Porque eu não vou encher lá o grupo de recado com um monte de arquivo, não. Eu mando isso tudo aí para vocês, tá bom? Aí vocês vão treinando aí. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Então, gente, eu vou finalizar aqui a gravação.